Olá, como você está? Meu nome é Flávia Perdigão e este é o Mulher Real. Nosso programa, como sempre, vem trazer para você uma história de transformação, superação e nova vida em Cristo. Não saia daí, o Mulher Real está começando agora. Tem muita gente que fala que quando uma pessoa tem uma vida desestruturada na infância, ela vai carregar aquilo para sempre. Que o homem é apenas o fruto do meio em que vive, mas quando uma pessoa está em Cristo, vocês acham que isso é uma realidade? Nós podemos provar que não. Quando o Senhor tem um propósito para as nossas vidas, o ambiente, as circunstâncias, nada disso importa. Ele nos resgata de onde estivermos e nos leva para fazer parte da sua família. A minha convidada de hoje, a pastora Andréia, viveu exatamente isso. A maior parte da infância marcada por rupturas, desamparo, falta de referências, até que aos 10 anos o Senhor a separou. A partir daí tudo mudou na sua vida. Vamos conhecer mais dessa história. Pastora Andréia, muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, é um prazer, pastor, estar aqui para deixar uma mensagem e falar do meu testemunho também, uma oportunidade para mim. Com certeza. E assim, eu vejo, né, a gente sabe que a nossa infância, a nossa estrutura, fala muito sim das nossas escolhas, né? E a gente vai decorrer um pouquinho sobre isso. Mas antes da gente aprofundar, né, daquilo que Deus pode refazer na nossa história, a gente precisa conhecer mais da sua história, né? Então, conta um pouquinho pra gente como que foi essa caminhada, essa infância, essa mudança, essa direção, aquilo que Deus assim fez em você e também na sua casa. Sim. Então, pastor, é um privilégio mesmo estar aqui. Eu nunca tive a oportunidade de contar meu testemunho assim na íntegra. Então, eu estou muito feliz, é uma honra mesmo. Eu sou natural aqui de Belo Horizonte, tenho 32 anos. Hoje sou casada, né? Depois eu vou chegar um pouquinho mais no final desse meu testemunho. Sim. Mas hoje, graças a Deus, sou uma mulher abençoada no meu casamento, Amém. Na minha vida. Mas nem sempre foi assim. Sim. E hoje, né, estou morando em Divinópolis, mas quando eu venho, os meus pais ainda aqui em BH, e o pessoal me vê, eles falam assim, eu não acredito que é filha da Gracinha, não acredito, é um milagre mesmo. Amém. E assim, realmente, quando eu olho, eu deparei com a minha história, né, eu conversando com meu esposo, eles sempre falam, meu bem, você tem que contar a sua história para as outras pessoas. Amém, verdade. E eu creio que por tudo que eu passei, é porque Deus tinha um propósito para me ajudar outras adolescentes, entender um pouco mais as outras pessoas. Amém. Por quê, pastora? Eu nunca tive uma referência de um lar, de uma família perfeita. Sim. Eu nunca vi meus pais, pai indo na escola, mãe arrumando a mesinha bonitinha. Nunca tive essa referência. Sim. Aos 2 anos de idade, meus pais separaram. E eu não tenho muita lembrança, assim, deles, por mais que tinham 2 aninhos, eles juntos, festa de aniversário, muito família, novinha, né? muito novinha, família reunida, né? Eles contam muito caso, né? Minhas tias falam da minha mãe, fala que minha mãe era muito cuidadosa com a Olha gente, só. que ela vestia a roupinha na gente toda branquinha, bonitinha, a gente tinha que ficar no sofá sentadinho, não podia nem brincar, os primos tudo brincando, de tão que ela era zelosa. Minha tia fala isso por quê? Porque não dá para acreditar. Da situação toda que eu passei, eu falei, essa era minha mãe? Sim. E aí eles separaram aos 2 anos, ela teve um outro relacionamento e a imagem que eu tenho, né, a lembrança que eu tenho da minha mãe, ali a partir dos 5 aninhos, 6 aninhos, né, que ela não era aquela mãe presente dentro de casa. Quando ela se separou, ela teve um outro relacionamento. Na minha casa, nós somos 6 irmãos, uma família grande. 2 irmãs são de outro casamento. E a minha mãe teve esse relacionamento, teve as 2 meninas, se separou. E quando ela se separou, ela esqueceu da família. Esqueceu de filhos, esqueceu que ela tinha um lar. Acredito que também isso devido às amizades, né, pastor? A gente sabe que influencia muito, né? Portanto, falta de sabedoria mesmo, muito pequena, né? Maturidade, na verdade. Eu tinha muita birra de umas amigas dela, porque na minha cabeça, elas que conduziam minha mãe para bebida. Entendi. Porque nessa idade eu já lembrava da minha mãe, levantava e ia pro bar. E deixava eu, meus irmãos e as minhas irmãzinhas pequenas em casa. Entendi. Então, essa é a imagem que eu tenho da minha mãe. Eu passava na rua, ela estava no bar, eu ia para a escola, ela estava no bar, eu chegava, ela estava no bar, de noite tonta, chegava muito tonta em casa, deixava a casa aberta.
Um dia estava com um homem, outro dia estava com outro. E eu, né, moça, dentro de casa, mulher. E nessa situação toda, meio que criou também certa maturidade, me fez crescer. Sim. Porque eu, com essas duas menininhas, né, minhas duas irmãs, elas tinham já na fase aí de meus 9, elas estavam com uns 3, 4 anos, eu me achava mãe delas. Aquela menina que brinca de casinha, eu brincava com minhas irmãs. Literalmente. A Daiane e a Daniele. E eu amava arrumar o cabelinho delas e sair, e o povo elogiava, porque eu queria ser a mãe delas. Sim. Na brincadeira mesmo, e querendo ou não, eu fui, né, uma bênção ali para elas, Com também certeza. cuidando. Então, eu levava elas para a escola. Se eu não mexia com comida, porque não tinha, né, como, Sim, né, tinha idade. E eu tinha minha irmã mais velha, que a gente morava próxima, que era um certo amparo pra gente também. Mas ela tinha a casa dela, né? Claro, ela tinha casada, né? Tinha a filha dela. Só que minha mãe chegou num certo ponto, pastora, que não tinha como mais. E os pais dessas duas minhas irmãs pegaram elas, né? Levou elas para morar com ele. E ficou eu e os meus 2 irmãos. Menino, né? Homem é fácil demais. Vai pro futebol, leva uma bola, fica o dia inteiro, passa a tarde, uma maravilha. E a mulher queria seguir eles. Então eu ia pro campinho junto com os meus irmãos. Olha Ficava lá. Eles não gostavam muito não, mas estava lá. E minha vida, minha rotina era essa. Sempre na rua, na casa de vizinho. Minha irmã, às vezes, quando dava pra me ficar com ela, eu ficava com ela. E voltava pra casa, aquela frustração. Né, vou encontrar com minha mãe tonta. Entendi. E por incrível que pareça, incrível, né? Na verdade é Deus mesmo, a gente não entende esse propósito. Eu desde pequena eu sempre fui na igreja evangélica. Minha mãe era igual cigano, ela mudava muito. Eu vou falar que eu até puxei ela, toda essa transição aí também. E todo lugar que minha mãe mudava, um vizinho era evangélico. Ou era pastor, ou era aqueles irmãos fervorosos. E aí ia a dona Andréia com eles para a igreja. Olha só, Deus cuidando, né, Deus Andréia? cuidando, pastor. Eu vejo que é cercar mesmo. Então, assim, eu comecei a conhecer a palavra. Não tive, né, aquela entrega total, porque era muito nova. Mas eu amava ir para a igreja, cantar. Olha e só. eu lembro de uma igreja que eu cantava muito na hora da oferta. Nem sabia o que eu estava fazendo lá, não, mas estava cantando. E ficava doida. E vinha para casa aquela sensação, encontrar minha mãe tonta ou às vezes nem encontrar. Sim. E aí minha mãe começou a ver que eu estava indo na igreja, quis ir na igreja também, numa igreja lá perto. Só que ela ia tonta, pastora. Ela ficava o dia inteiro no bar. E aí chegava de noite e ela falava, vamos para a igreja. E meus irmãos queriam que eu fosse para ela poder sair de casa, dar um alívio, né? Assim. E eu ia e para mim era uma vergonha, porque ela era o show da igreja. Acabava o culto que o pastor ia orar, todo dia ela aceitava Jesus, mas eu aceitava aquela né, bagunça, pastor fazendo a libertação, mas todos os dias era isso. E eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Eu, mesmo assim, orava por ela, né? Eu via que o pastor falava, será que minha mãe não vai consertar e tal? Tenho meu pai, como eles eram separados, meu pai sempre tinha nos pegar no final de semana. Sim. Ele trabalhava durante a semana, então no final de semana ele dava aquela assistência. No sábado, ficava com a gente um pouco, devolvia, ou no domingo. E festas de finais de ano. Essa era a presença do meu pai. E aí, pastor, no decorrer do tempo, os anos foram passando, só nós 3, né, meus irmãos. Minha mãe começou a ficar 3 dias fora de casa, a gente não sabia onde que ela estava. Só aumentando. Ela foi se entregando com essas amigas, no vício mesmo, na escravidão. Eu passava a certo lugar, minha mãe estava jogada na esquina. E assim, eu lembro de ser eu carregando a minha mãe, tentando levar para ela não via, era uma cegueira espiritual mesmo. E você já tinha quantos anos aí, Andréia? Nessa fase eu já estava perto dos 10 anos, 8, 9 anos. Novinha. Muito nova, pastora, muito nova. E nesse tempo todo, graças a Deus, é Deus nos guardando, eu nunca me entreguei, assim, de ficar na rua, de amizades também, eu nunca tive assim, né? Eu acho que por esse receio também, esse laço que te protegeu. Que me protegeu, né? Meus irmãos também, graças a Deus. Só que minha mãe começou só a ficar 3 dias fora de casa. Cada dia com um relacionamento. Sim. E aí minha irmã mudou de cidade. Ela veio para a cidade de Itaúna, em Minas Gerais também. E aí eu fui muito apegada com ela nesse período, né? Por mais que ela estava distante, né? Mas a gente morava próximo, mas eu tinha ela como uma referência. Sim. Quando ela mudou, eu comecei a dar problema na escola. Eu lembro que eu estava na 4ª série. E aí as influências veio, eu acho que por eu ter ela, eu acho que hoje eu pensava assim, se acontecer alguma coisa, a Adri tá ali. E ela saiu, então não tinha mais ninguém, então eu falei, sou dona da minha vida. Né? E a fase de adolescência. Sim. Então eu comecei a dar um trabalho, matar aula, mas coisas assim, que hoje assim, é básico, mas que era um início, né? Sim. A palavra fala que um abismo chama o outro.
E aí, nesse tempo, a minha irmã vendo toda essa situação, ela optou por me levar para morar com ela. E foi a maior alegria da minha vida. Olha só. Eu fui, então ficou minha mãe e os meus 2 irmãos. Aí que minha mãe desandou mesmo, porque já não tinha uma moça dentro de casa, era só os homens, né? Mas infelizmente era a escolha dela, né? A gente sabe que toda escolha tem a sua consequência. Sim. E eu vim para Itaúna para morar com a minha irmã, uns 10 anos. Nesse tempo, a minha irmã já começou a conhecer o Evangelho, já ia, o meu cunhado não. E eu quero até aproveitar essa oportunidade, quero mandar um abraço para minha irmã Adriana, meu cunhado Lelei, falar que eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês. Eu até me emociono, pastor. Todas as vezes que eu conto essa história, porque a gente sabe que não é fácil. Não é. Eu falo que nem para minha irmã, pelo meu cunhado. Ele fala assim, pegar uma moça de 10 anos, não é uma responsabilidade. É muito amor, é muita entrega. Pastor, e eu tenho uma sobrinha, nós temos 6 anos de diferença. Meu cunhado nunca desfez de mim. Ele falava assim, aonde a Ananda estudar, você vai estudar. O que a Ananda tiver, você vai ter. Eu nunca chamei ele de pai. Nunca tive essa liberdade, assim, tive a liberdade, mas eu não tive, assim, essa vontade mesmo, né? De chamar, mas ele foi um pai para mim. Então, Lelei, sou muito grata a Deus pela sua vida, você sabe disso, né? Quero te honrar, você, Adri, vocês foram um canal, né, na minha vida. E eu sou grata a Deus, mas Deus colocou vocês na minha vida para ser uma referência, para me mostrar o caminho do Evangelho. E tudo que eu tenho hoje, meu futuro, né, é aquilo no passado que vocês plantaram. Você acolheu com 10 aninhos, né, sem saber se ia dar problema ou não, né? Tão novinha, né, investiu em mim e hoje eu estou aqui. Né? Você fala que eu sou um orgulho, mas eu sou grata a Deus pelas suas vidas. E, pastor, começou um novo tempo. Começou um novo tempo. E aí eu fui com ela, há 10 anos morar, e ela começou a ir para a igreja. E aos 12 anos eu me entreguei completamente para Deus. Nessa fase foi aonde foi o meu batismo. Aos 12 aninhos de idade. Então você vai segurar. Segura aí, porque a gente quer saber se próxima etapa aí que Deus fez na sua vida. Isso aí. Então, pastora Andréia, eu quero que você dê essa continuidade, sim, né, daquilo que o Senhor, Ele trouxe um marco na sua vida, quando Ele entrou no seu coração. Às vezes a gente fala assim, não, tão novinho, será que sabe o que está fazendo? E hoje, sim, tem uma prova viva dessa realidade de como o Senhor pode nos redirecionar, pode nos transformar, mesmo diante de tantas circunstâncias, às vezes tantos pensamentos, tantas lutas internas. E Ele tão novinha, né? Eu quero que você continue falando desse encontro com Jesus e como que foi o diferencial na sua história. Então, pastora, aí aos 12 anos, né, de idade, foi onde que eu dei a minha entrega mesmo. Na verdade, foi até, eu estava lembrando que foi um pouco antes dos 12, porque na igreja eu só batizava a partir dos 12. Sim. E eu fui nesse culto, estava tendo batismo, e eu cheguei perto da minha irmã e falei, Dri, eu quero muito batizar. E ela falou, e ela estava batizando nesse dia. Ela falou, André, tinha um preparatório ainda, né, e você tem que ter 12 anos. E eu falei, mas eu quero tanto, eu quero, né? E, assim, eu já era uma adolescente diferenciada, já me envolvia com o ministério muito nova. E aí o pastor ouviu, a minha irmã falou assim, eu vou perguntar a ele, no dia, na hora. E perguntou, ele chegou perto de mim e falou, você sabe o que é batismo? Você conhece Jesus? E eu respondi, ele falou, nós vamos batizar, nada impede que ela seja batizada. Olha só. E foi tão lindo, foi tão marcante, porque meu batismo foi com a minha irmã, aquela que foi a referência que me acolheu. Então, nosso batismo foi junto e foi um quebrantamento, porque quando ela entrou, eu entrei, na verdade, o primeiro chorando, ela foi a próxima, ela já chegou chorando, já saiu chorando e foi aquele quebrantamento. Foi um marco na vida suas, né? Exatamente, pastora, foi assim, foi uma bênção. E dali em diante, né, a partir dessa escolha, eu levei a sério, né, o Evangelho e me dediquei mesmo, minha adolescência, a minha vida para Jesus, orando. E aí, por mais que eu tinha minha irmã, Amparo, sempre vinha minha mãe e os meus irmãos que ficaram também. E aí, conhecendo o Evangelho mais ainda, sendo alcançada por essa graça, eu falei, Deus, a minha mãe é de salvação. Porque eu tinha ouvido até uma palavra, pastor, um versículo que um pastor falava assim, que nem todos são de salvação. E aí, na minha maturidade, eu falei assim, então tá explicado. A minha mãe não é uma vida de salvação. Então, deixa ela curtir a vida dela, deixa ela viver. E aí eu falei, não aceito, a minha mãe é de salvação, sim. O Senhor tem uma restauração para a vida dela. E nós começamos a orar.
E nesse tempo, pastora, dos meus 12 anos, né, quando a minha irmã me levou, na verdade, dos 10 aos 15 anos, eu não tive contato com a minha mãe. Um tempo grande, Um tempo grande. O meu pai também. E o que acontece? O meu pai, com essa ida morar com a minha irmã, Sim. ele não ficou muito satisfeito, porque ele queria que eu fosse morar com ele, né? A gente entende que na ausência da mãe, nós temos o pai. Mas a minha irmã era uma referência para mim. E aí ele não entendeu isso bem, ele ficou muito chateado. Ele falou, então, já que você escolhe ela, esquece que eu sou seu pai. Foi mais ou menos assim. Foram vários processos. Foram vários processos também, ainda teve essa questão. E aí eu também não entendia muito, fiquei chateada naquele momento, mas passou. E aí fui curtir a vida com a minha irmã, com meu cunhado, o evangelho. E aí fui, né, quando completei os 15 anos, a minha irmã, meu cunhado fizeram uma festa para mim, né, na realidade deles, Sim. que foi um marco para mim também. Olha. Liberaram uma palavra para mim. E uma palavra que a minha irmã sempre passa, no meu aniversário ela sempre colocava, que é Isaías 45, que fala assim, pode uma mãe que amamenta esquecer do seu filho? Se isto vier a acontecer, Sim. Deus jamais esquecerá de você. É verdade, E essa palavra eu carrego comigo. Amém. Então, talvez você é uma jovem, você é uma mulher também que, né, passou por essa situação como eu. Né? Não teve os seus pais, a sua mãe, teve uma marca na sua vida. Eu deixo esse versículo para você que sempre foi um alento para o meu coração. Pode sua mãe, pode o seu pai, você pode ter sido adotada e não sentir que é tão adequada na família, mas Deus Amém. Jamais se esquecerá de você. Você deve se apegar a essa palavra, como eu sempre preguei, pastora, Amém. Sabe? Eu creio que Deus, ele sempre me cercou com a minha irmã, com as pessoas, e essa entrega minha para Jesus, essa entrega Sim. do meu coração, eu tinha tudo para ser vítima do meu passado. Sim. Falar, eu não tive mãe, eu não tive uma família perfeita, eu nunca quero me casar, Sim. Eu não vou nem estudar, fazer uma família. Não vou fazer uma família. E isso nunca passou pela minha cabeça, pastora. Eu me entreguei tanto para o evangelho que a ausência da minha mãe e a ausência do meu pai foi 100% ocupada, 100% ali pela minha irmã, pela presença de Deus. Eu não Amém. tive nenhuma marca. Então, assim, hoje quando eu vejo as pessoas que eu vou aconselhar, às vezes é até difícil para mim. Às vezes passa por uma coisa tão pequena e eu falo assim, às vezes eu comento com meu esposo e falo, meu Deus, ele fala, meu bem, cada um tem a sua experiência. Isso. Você foi muito protegida por Deus, porque realmente a sua história, você tinha tudo para isso. Isso. E assim, os meus irmãos hoje também, pastor, eu vejo que nenhum, graças a Deus, se inclinou para o vício, sabe? São jovens que estudaram, constituíram sua família. Só falta um, né, André? Tem que casar. Tá no caminho. Tá no caminho. Mas graças a Deus estudou. Você vê, Amém. Sabe, jovens bonitos que não se rebelaram. Sabe, as minhas irmãs também. E assim, a minha vida eu vejo hoje, eu mexo com, né, casais, Isso. com família, né? Aí eu continuando a história, eu aos 16 anos comecei a namorar. Sim. Na verdade, conheci meu esposo na igreja, a gente começou a fazer corte, né, dos 16 aos 20. Quem não sabe o que é corte, é aquele namoro amigo, né? Sim, vai se conhecendo, amizade. Foram esses 4 anos só de amizade. E aí, aos 20 anos, nós nos decidimos casar. Isso. E foi a melhor escolha, a segunda, Amém. né? A primeira de receber Jesus, Amém. e a segunda, o meu casamento. E nós nos casamos, esse ano nós vamos completar 13 anos de casado. Amém, André, Tenho 12 anos. E assim, o meu casamento é uma bênção, pastor, a minha Amém. família. Sabe, eu não trago nenhuma marcas do passado. Amém. Eu sempre costumo falar que Deus, ele não tem compromisso com o nosso passado. Deus, ele não tem compromisso com os nossos traumas. É nós, tudo depende da nossa mente. Paulo já fala, né, que nós precisamos transformar a nossa mentalidade. Então, se a gente fica naquela questão assim, porque eu tive uma infância tão sofrida, porque eu não tive pai, eu não tive mãe, minha mãe não foi na escola comigo, eu vivi isso, você sempre vai viver aquela realidade. Sim. Agora, quando você pega o seu passado e fala, ok, eu vivi isso, mas Deus tem um presente para me abençoar, Amém. Deus tem um futuro promissor e eu vou me entregar para isso, eu não tive uma família, mas eu vou ter, Amém. Eu vou ser essa referência, aquilo que eu não tive eu posso ter. Isso tudo muda, pastor, é uma São outra escolhas realidade. que a gente pode determinar na nossa caminhada, atitudes, né? Atitudes. Por mais que passamos por momentos que nós sofremos, não que foi fácil, nós estamos aqui, que é rápido para se falar, né? Você sabe a dor, como que foi, os processos, mas também hoje a gente pode também fazer uma escolha.
né? A melhor escolha foi Jesus na sua vida. Tão novinha, mas foi, porque ele entrou. Exatamente. E trouxe um redirecionar na sua história, na sua família, no contexto familiar também, né, Andréia? Eu creio, pastor, eu falo muito que sim, o passado, ele não estou negando o passado, né? Claro. Eu sou formada em pedagogia e a gente entende na pedagogia que a personalidade de uma criança, ela depende de 2 fatores, né? Que isso influencia diretamente. Claro. A gente entende que até os 4, 7, né? Que é o ambiente em que você está, né? E as mudanças que você traz da sua família, o temperamento. São 2 fatores, ambiente e temperamento. Então, eu trouxe um temperamento da minha família. E o ambiente? O ambiente, pastor, foi restaurado. Porque eu não trouxe marca nenhuma desse ambiente. Então, assim, eu creio que é um tempo da gente deixar o passado mesmo, se apegar às coisas que Deus tem, sabe? Viver um novo estilo de vida, mudança, né? Escolha. Hoje, pastor, graças a Deus, eu creio que a minha irmã foi esse portal do Evangelho. Através dela, eu conheci o Evangelho. Meu outro irmão também se converteu. E a minha mãe tem 15 anos que ela não bebe mais. Ela foi liberta, graças a Deus, foi restaurada. A minha mãe, pastor, é um milagre. Hoje, quem vê ela, minha mãe teve tuberculose. No início, quando eu casei, eu fui no hospital ver ela, minha mãe estava pele e osso. E eu acho que eles só me levaram realmente como se fosse uma despedida. Sabe, que eu vi ela sentada naquela maca de fralda, sabe, pele e osso mesmo. E eu falei, realmente, ela tem que entregar a vida dela para Jesus, porque é o fim. É o fim. E hoje você vê ela, né, sempre sorridente, começo, conversa, né, André? assim, eu falo, meu Deus, Deus é um Deus de milagre, pastora. André. Mas tem a nossa parte, a gente precisa querer, né? Deus abandonou minha mãe? Deus abandonou os seus pais? Por que minha mãe tem esse vício? Você pode se perguntar. Por que eu passo por isso, né? Porque são escolhas dele. E você tem as suas escolhas. Não é porque sua mãe teve essa escolha que você vai ter. Não é porque o seu pai teve essa atitude que você vai ter. Então, assim, são escolhas dele, eu optei por minha escolha. E diante de toda essa situação, pastor, eu perdoei ela. Amém. Perdoei de quê? Perdoei do tempo que ela me deixou. Sabe? Inconscientemente. Eu perdoei o meu pai. Amém. Porque as palavras que foram liberadas não surtiram o efeito naquele momento, mas eu podia falar assim, olha, se ele não quer ser meu pai, eu também não quero ele como pai, deixa ele pra lá. Não, hoje eu tenho um relacionamento, eu converso com meu pai toda semana, até mais do que a minha mãe. Né? Eu liberei o perdão para ele, eu amo a minha mãe, eu amo meus irmãos, eu amo a minha família é de Cristo. A minha família é uma família abençoada, pastora, para viver os projetos de Deus. Eu sempre falo que as escolhas que eles definirem hoje, né, é o futuro que eles vão ter amanhã. São as sementes que a gente planta. E hoje, até para quem está nos assistindo também, está entendendo que chegou a hora, às vezes. Às vezes, esse momento que você parou aí na frente dessa televisão é porque Deus está falando assim, chegou a sua hora. Amém, amém. É verdade, André. É verdade, né? Eu quero deixar essa mensagem para você, né, que está ouvindo. Eu creio que o Espírito Santo vai de encontro ao seu coração, sabe que você não está sozinho, né, que você possa se render aos caminhos do Pai, em oração ao Espírito Santo que nos abraça, que você seja curado de todo trauma, que você seja curado de toda marca do seu passado, que você viva o futuro que Deus tem para você. Não escolha o passado, não escolha as palavras, viva o presente de Deus para a sua vida. Amém? E, André, é tão interessante, né, que hoje você cuida de famílias, né, tem pastoreado junto com o seu esposo. Existe, sim, esse passado que te ajuda a ajudar outras pessoas também, né? E cuidando de tantas situações, até parecidas, mesmo que cada um vive a sua história, né? Mas trazendo também o quê? Uma palavra de ânimo, de esperança, que não é o fim, não é isso? É quando a gente passa por certa situação e a gente vai aconselhar, a gente tem domínio, né, pastora? É fácil falar assim, olha, eu já passei por isso também não tive minha mãe, nem por isso eu me entreguei. Eu tive palavras que não foram bacanas para mim, nem por isso eu escolhi viver aquela palavra. Agora, se eu nascesse num lar bonitinho, de papai, mamãe, tudo perfeitinho, como que eu iria falar para a pessoa? Né? Como que eu seria um testemunho? Talvez eu não teria essa bagagem. Né? Eu falo isso que eu amadureci muito cedo e, assim, muitas pessoas que eu pude conversar, sempre eu penso nisso. Eu penso na mentalidade, sabe? No poder do pensamento mesmo, de se entregar para a palavra de Deus. Eu ministro muito dessa questão do equilíbrio. Eu gosto muito dessa palavra, que tudo é um equilíbrio. Com certeza. Né? Tem igrejas, né? Não sou contra, mas que falam muito dessa questão do passado, né? De viver, da cura. Não sou contra isso. Mas eu
creio muito que nós precisamos entregar nossa vida para Cristo e viver o futuro que Ele tem para nós. Amém. André, muito obrigada por estar aqui conosco, por abrir seu coração. Foi um prazer conversar com você. O prazer foi todo meu, pastora. Amém. Chegamos ao fim do programa de hoje. O Senhor também tem agido nas circunstâncias da sua vida? Se ainda não, tenha fé e creia. Ele sempre vem nos socorrer. Foi um prazer estar com vocês. Para continuarmos em contato, nos siga nas redes sociais e interaja conosco. Até o próximo Mulher Real.